Bom dia a todos. Vamos reiniciar aí, então a nossa sequência de aulas. E o nosso primeiro tema é uma revisão, né, que eu gostaria de fazer. Na verdade, esse tema, quando ele caiu aí na sua apostila, eu pulei, né, tanto os hebreus quanto os fenícios quanto os persas, porque eu gosto de trabalhar esse tema próximo da matéria que a gente vai ter de Império Bizantino e Islamismo, porque coincide, né, com a época e com a lógica que eu quero passar para vocês. Então, vale lembrar, não é uma aula de religião, é uma aula de história e vamos falar sobre o povo hebreu, né? A história do povo hebreu, ela consta na Bíblia e vale lembrar para vocês que a Bíblia é a história, né? A história que está escrita lá na Bíblia é real, né? É verdadeira e pelo menos metade da história da humanidade consta na Bíblia. Então, para você, né, que quer fazer um estudo sobre os hebreus, também pode procurar por esse livro, é a principal fonte, né, histórica do estudo sobre os hebreus, é a Bíblia. Então eu gostaria de fazer alguns comentários primeiro, né? Então, comentando que José do Egito, né, que faz parte da matéria dos Hebreus, é a matéria de história que eu mais gosto, né? É a história mais bonita que eu entendo que aconteceu e é a história que eu mais gosto de contar, então vou contar para vocês logo menos. E um conceito que a gente precisa ter, né, antes de trabalhar a história dos Hebreus, para entender por que, que a gente está estudando isso, é sociedade. Sociedade, um conjunto de pessoas que vivem em um determinado espaço e tempo, e de acordo com certas regras. Isso é uma sociedade. O povo. Povo é um grupo de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições, determinado hábito ou costume transmitido de uma geração para outra. Nação, Estado e país é um povo com um território, com governo e leis próprias. Então, o povo hebreu, que mais tarde, né, ou na atualidade, será o povo judeu, por muito tempo ele foi um povo sem território, né? Então, e conhecido historiograficamente como uma nação sem território, né? Então, o povo hebreu, ele sempre foi um povo ou nação. Durante um período da história, eles não tiveram o território. E o território que a gente vai discutir em todos os períodos da história dos hebreus é o mesmo. Então vamos tentar conhecer aí um pouquinho dessa história, que é a história dos hebreus. Então tem aqui um mapa de como era o povo lá na época, tá? Então tem aqui em cima, ó, a Síria tá aqui, Fenícia, Palestina, aqui é o deserto da Arábia, ok? Babilônia, e aqui a cidade de Ur, né? Dos caldeus, onde vai nascer aí o que a gente conhece como povo hebreu, nas tribos hebraicas. Um povo de origem semita, né? O que é o povo de origem semita? Na historiografia existia um homem chamado Noé, né? Noé, que todo mundo conhece aí, a história da Arca de Noé. E depois o Noé teve um filho. O seu filho era o Sem. Então todo mundo que descende do Sem é semita, né? Então os semitas são descendentes de Sem. Então lá em Ur, né, na Caldeia, tinha um homem que era descendente de Sem, da nona geração do Sem, chamado Abraão. Abraão que é conhecido como amigo de Deus. O Abraão, ele teria então recebido um chamado, uma orientação, teria tido uma conversa com Deus. Nessa conversa, Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, né? E como prova de fé. E Abraão, que tinha muita fé, ele deita lá o seu filho para poder sacrificá-lo. Quando Deus percebeu que ele faria isso, ele então pede para Abraão parar, né, que não precisa fazer o sacrifício, e faz uma promessa. Todo o povo, né, que seguir Abraão será o povo de Deus e será destinado à terra prometida, Canaã. Canaã, minha gente, que é Israel e Palestina, é o mesmo local. Então, na antiguidade, era chamada de Canaã. Hoje, essa região que é disputada pelos judeus e pelos árabes palestinos, eles é Canaã, né, que chama hoje Israel e Palestina, mas é a terra prometida. Então, continuando essa história, um mapa, né, daquela época, como era Canaã e os seus vizinhos. Tá? Então, aqui eu quero destacar alguns territórios, tá? Que essa aqui, o Baixo Egito, a cidade de Mênfis aqui, e o Alto Egito. Né? Vale lembrar que o Baixo Egito fica em cima, porque é mais próximo do nível do mar, já tivemos essa aula. E aqui, o Mar Mediterrâneo. Aqui é Gaza, tá? Faixa de Gaza. Aqui é a Síria. Aqui é Canaã.
a terra prometida. E eles saíram daqui, ó, da cidade de Ur, e foram em direção a Canaã. Hoje, né, aproximando o mapa, né, da época de hoje, olha aqui, ó, o mar Mediterrâneo está aqui em cima, o Egito aqui, ó, a Península do Sinai, tá? Guardem na memória esses locais que nós vamos falar sobre eles, e eles estão sendo alvo de disputa na época de hoje, nas guerras que estão acontecendo. E um mapa, então, aí, né, mais próximo do que a gente tem hoje. Olha aqui esse mapa que legal, a Pérsia. Aqui está a Pérsia, aqui a Síria, Anatólia, aqui a Arábia, olha o Sinai aqui, em amarelo, o Egito, tá, em vermelho. E hoje, Jerusalém, Tel Aviv, Egito, Península do Sinai, que agora fica no Egito, né, sempre teve no mesmo lugar, mas agora fica no Egito, Arábia Saudita, Transjordânia e a Síria. Então, já que a gente se localizou, vamos entrar então no nosso tema, o povo hebreu. O povo hebreu também era denominado israelita, ou judeus. Sua região, por sua vez, era conhecida como Canaã, Israel ou Palestina. Faziam parte da grande região chamada Crescente Fértil, banhados pelos rios Jordão. Sua história se desenvolveu diferente de outros povos da antiguidade. Eles foram o primeiro povo a afirmar a fé em um único Deus, a quem chamavam de Jeová. Era, portanto, monoteístas. Deixaram seus registros e documentos que atualmente fazem parte da Bíblia. Sua religião é chamada de judaísmo, que influenciou na criação das duas maiores religiões que existem atualmente, o cristianismo e o islamismo. Para facilitar a compreensão de sua história, os historiadores dividem em algumas fases principais: patriarcas, juízes, reis e dominação estrangeira. Então vamos lá. Abraão vivia na cidade de Ur. Recebe então uma mensagem de Deus. Então Abraão vai com muita dor para cumprir essa missão, quando Deus o proíbe, né? E então faz a revelação que todo o povo de Abraão seria o povo de Deus e destinado à terra prometida, que era Canaã, onde é Israel e Palestina, repetindo. E só que lá morava um povo, os filisteus, né? Que a gente, se você estuda a Bíblia, né? Ou teve algum contato com isso, você vai saber que o grande inimigo, né, do povo hebreu era o povo filisteu. E o que acontece? Os filisteus moravam lá e a terra foi prometida então pelo povo hebreu, que vai adentrar a terra e vai ter como inimigo os filisteus. Então o que vai acontecer com o Abraão? Ele vai em direção a Canaã, a terra prometida. E vai então chegar em Canaã. Eles vão viver lá por um tempo, né, em Canaã. Só que durante um período de grande escassez na Palestina, os hebreus migraram para o Egito, onde a etapa de prosperidade, onde após uma etapa de prosperidade foram transformados em escravos, logo após a expulsão dos Ixos, que haviam dominado o Egito. Então vou contar a história do Jacó e depois do José do Egito, que explica essa viagem dos judeus para o Egito. Então o que estava acontecendo? Era uma época de escassez, de seca, de fome nessa região, e o Egito era um lugar onde tinha bastante comida, vivia da agricultura e tinha muito sucesso nessa mesma agricultura, que tem a ver com o povo hebreu.